16 de outubro de 1946, 1h11 da manhã. O cenário é o ginásio da prisão de Nuremberg. Onde prisioneiros jogavam basquete há 3 dias, agora estão 3 patíbulos de madeira preta sob luzes fortes. O primeiro condenado cruza a porta escoltado por 2 sargentos do exército, Joachim von Ribbentrop, o ex-ministro do exterior de Hitler, o homem que assinou os pactos de não agressão e ajudou a mergulhar o mundo na Segunda Guerra Mundial. Na imagem, nota-se: as mãos de Ribbentrop estão presas por tiras de couro. O rosto dele está branco. Ele sobe 13 degraus de madeira até a plataforma superior. O carrasco ajusta o laço em seu pescoço. A porta do alçapão se abre. O corpo cai. Mas algo falha no mecanismo. A queda não tem a extensão necessária. O pescoço do condenado não quebra com o impacto. Atrás da cortina preta que esconde a base da forca, o silêncio é interrompido. Ouve-se o som de sufocamento, gemidos. O corpo se debate. Joachim von Ribbentrop morre lentamente por estrangulamento. Do lado de fora, outros 9 homens aguardam a mesma sentença. Esta é a crônica das execuções de Nuremberg. 10 dos maiores criminosos de guerra da história enfrentam o veredito final. Por que as mortes foram tão brutais? O plano parecia eficiente, mas a execução se transformou em um cenário de tortura. O motivo era o carrasco. O sargento John C. Woods era uma fraude. Ele mentiu sobre sua experiência militar para conseguir o cargo. Woods nunca havia sido um mestre de execuções. Ele cometeu erros técnicos graves em vários enforcamentos naquela noite. Alguns condenados levaram 28 minutos para parar de respirar. Outros bateram o rosto na borda do alçapão durante a queda. No chão, as fotos registram rostos ensanguentados e prisioneiros ainda conscientes após o impacto. Muitos urinaram de pavor antes do comando de execução. Hermann Göring, o sucessor escolhido por Hitler, não estava na fila. Horas antes do seu turno, ele ingeriu uma cápsula de cianeto dentro da cela. Ele enganou o tribunal e a forca. Os eventos no ginásio foram rápidos e violentos. O carrasco incompetente prolongou a agonia dos líderes nazistas. Resta a questão que divide historiadores. Devemos nos importar com o sofrimento de criminosos de guerra no momento da morte? 20 de novembro de 1945. O julgamento começou exatamente 1 ano antes do fim. Assim terminou o último ato do Terceiro Reich. 20 de novembro de 1945. O Palácio de Justiça de Nuremberg abre suas portas. O prédio é colossal. A escolha do local foi estratégica e simbólica. Nuremberg era o coração do poder nazista. Lá, Hitler realizava seus comícios monumentais. Lá, as leis que retiravam a cidadania dos judeus foram assinadas. Agora, a cidade serviria para o acerto de contas final. O palco da propaganda virou o Tribunal dos Crimes de Guerra. Por que Nuremberg? A resposta é simples: justiça poética. O regime que nasceu no esplendor das praças de Nuremberg morreria no banco dos réus da mesma cidade. 24 nomes estavam na lista original de acusados, mas apenas 21 enfrentariam os juízes pessoalmente. Robert Lai, chefe da frente de trabalho alemã, não esperou o veredito. Ele se enforcou na própria cela antes do início das sessões. O industrial Gustav Krupp escapou por motivos de saúde. Martin Bormann, o secretário particular do Führer, foi julgado à revelia. Ninguém sabia onde ele estava. Os 21 homens presentes formavam a espinha dorsal do Terceiro Reich. No banco dos réus, a hierarquia era visível. À esquerda da primeira fila, o prisioneiro número 1, Hermann Göring, o sucessor designado de Hitler. Ao seu lado, Rudolf Hess, o ex-vice-líder que voou para a Escócia em uma missão bizarra de paz. Depois, Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores, Wilhelm Keitel, o chefe do alto comando das Forças Armadas. Na segunda fila, nomes igualmente sinistros. Ernst Kaltenbrunner, sucessor de Heydrich e um dos gestores do Holocausto. Alfred Rosenberg, o ideólogo do partido. Hans Frank, conhecido como o Carrasco da Polônia. Wilhelm Frick, o homem que redigiu as leis raciais. No quadro, generais, almirantes e ministros sentados lado a lado. Entre eles, Julius Streicher, o editor de jornais antissemitas. Eles não eram apenas soldados, eram os arquitetos do genocídio. Eram os administradores da morte industrializada. As acusações eram inéditas no direito internacional. Crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, conspiração para cometer atrocidades em massa. Não havia precedentes para um julgamento desse tamanho.
O processo durou 10 meses. O volume de provas era esmagador, milhares de documentos, filmes gravados pelas tropas aliadas durante a libertação dos campos de concentração. Ouve-se no tribunal o som das projeções mostrando pilhas de corpos, ouve-se o silêncio dos sobreviventes que prestaram depoimento. A acusação apresentou os relatórios das Einsatzgruppen, documentos que detalhavam o fuzilamento de mais de 1 milhão de judeus na União Soviética. Apresentaram também a ata da Conferência de Wannsee, o plano escrito para a solução final. À primeira vista, eles pareciam homens comuns em ternos cinzentos, mas na prática eram os engrenagens de uma máquina de extermínio. A defesa foi repetitiva. Alguns alegaram ignorância sobre o Holocausto. Outros disseram que apenas cumpriam ordens superiores. Todos culparam Hitler. O ditador havia cometido suicídio 6 meses antes em seu bunker em Berlim. Ele não estava lá para responder, mas os documentos tinham as assinaturas deles. As provas eram inegáveis. No vídeo percebe-se, Göring retira os fones de ouvido quando as evidências ficam pesadas demais. Eles sabiam de tudo. Eles participaram de tudo. 1º de outubro de 1946. 216 sessões depois, o Tribunal Militar Internacional anunciou o veredito. 19 condenações, 3 absolvições. Dos condenados, 12 receberam a sentença máxima. Morte por enforcamento. Martin Bormann, julgado à revelia. Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg. Não havia mais caminho de volta. A conta chegou para a cúpula nazista. Assim, terminou o julgamento mais importante do século XX. Fritz Sauckel, o organizador do trabalho escravo. Arthur Seyss-Inquart, o comissário do Reich na Holanda. Julius Streicher, o propagandista. Os nomes foram chamados. Quando as sentenças de morte foram lidas, as reações foram imediatas e distintas. Hermann Göring apenas sorriu com desprezo e deu de ombros. Ele já esperava por aquilo. Ribbentrop ficou pálido e começou a tremer visivelmente. Keitel, o velho soldado, manteve a postura. Ele ficou em posição de sentido e aceitou o destino. Streicher deu uma risada curta. Porque os condenados voltaram para as celas em silêncio. Parecia uma derrota total, mas na prática era apenas o início da contagem regressiva. Os homens foram escoltados de volta para aguardar o fim. De acordo com a lei aliada, as sentenças precisavam ser executadas entre 7 e 15 dias após o julgamento final. A data foi marcada, 16 de outubro de 1946. O horário, logo após a meia-noite. Durante 2 semanas, os prisioneiros viveram com a data exata da morte na cabeça. Alguns escreveram cartas de despedida, outros rezaram com capelães, alguns mantiveram a postura de desafio até o último segundo. Mas Hermann Göring começou a planejar sua fuga, não uma fuga física. Não havia saída para os muros da prisão de Nuremberg. Na filmagem, nota-se, a vigilância era absoluta. Mesmo assim, Göring se recusava a dar aos aliados o prazer de vê-lo na forca. Ao longo do julgamento, ele foi a personalidade dominante no banco dos réus. Inteligente, carismático e arrogante. Ele interrogou testemunhas, defendeu a ideologia nazista, influenciou os outros réus. Até o fim, ele manteve o controle. Depois da sentença, Göring enviou várias cartas às autoridades. Ele exigia que a pena fosse alterada de enforcamento para fuzilamento. O argumento era simples. Como soldado, ele merecia uma morte de soldado. O laço do carrasco era para criminosos comuns. Os pedidos foram negados sumariamente. O regulamento do tribunal era claro. Todas as sentenças de morte seriam executadas por enforcamento, sem exceções. Então, Göring ativou seu plano reserva. Durante meses, talvez desde sua prisão, ele escondeu uma cápsula de cianeto. Como ele conseguiu o veneno? Como o manteve escondido após buscas repetidas? Como ocultou o objeto de guardas que o vigiavam 24 horas por dia através de uma pequena janela? Ninguém sabe ao certo. A teoria mais provável é o suborno de um guarda americano. Mas Göring nunca revelou o seu contato. Noite de 15 de outubro. Faltavam poucas horas para a execução. Os guardas checaram Göring diversas vezes. Às 9h30 da noite, jornalistas receberam permissão para observar os condenados nas celas. Ouve-se o som metálico das trancas sendo verificadas. Göring parecia dormir tranquilamente. Suas mãos estavam visíveis sobre o cobertor. Era uma regra rígida da prisão.
Às 10h45 da noite, o guarda olhou pela abertura da porta. Göring continuava na mesma posição, aparentemente um sono profundo. Mas algo estava errado. Às 10h50 da noite, o guarda percebeu um movimento brusco. O corpo de Göring começou a ter espasmos. O soldado chamou o cabo de guarda e eles invadiram a cela às pressas. No quadro, o cenário de um suicídio. Göring estava em convulsão. Seu rosto estava contorcido e escurecido pelo veneno. Assim, terminou o seu julgamento. O carrasco não teria o seu principal troféu. 22h45. O corpo de Hermann Göring entrou em espasmos violentos sobre a cama da cela número 5. O médico da prisão chegou em poucos minutos. Não havia nada a ser feito. Göring estava morrendo. Ele havia mordido uma cápsula de cianeto escondida. O veneno agiu rápido. Em questão de instantes, o Reichsmarschall estava morto. Faltavam apenas 2 horas para o horário marcado de seu enforcamento. Por que Göring se matou? Ele tinha um plano final. O orgulho foi maior que o medo da corda. Os guardas revistaram o local. Perto do corpo, encontraram um estojo de latão. Dentro dele, restos de um frasco de vidro quebrado. Junto ao cadáver, 3 cartas. Uma era endereçada ao comandante da prisão. No texto, Göring explicava que possuía o cianeto desde o dia de sua prisão. Ele nunca planejou subir no patíbulo. Outra carta era para sua esposa. O conteúdo exato dessas mensagens nunca foi totalmente revelado ao público. Na filmagem da perícia, nota-se a rigidez do corpo e o rosto retorcido pelo veneno. O suicídio enfureceu as autoridades americanas. O plano era outro. Eles queriam que o mundo visse o braço direito de Hitler quebrado e humilhado na forca. Göring conseguiu uma última vitória. Ele enganou o carrasco e morreu sob suas próprias condições. O cronograma de execuções precisou ser alterado. Uma das forcas permaneceria vazia. 10 homens morreriam em vez de 11. À 1 da manhã de 16 de outubro, os guardas iniciaram o movimento. Retiraram os condenados das celas em direção ao ginásio. O local da execução era uma quadra de basquete adaptada. 10 metros de largura por 24 de comprimento. As paredes tinham o reboco rachado. No quadro, 3 forcas de madeira pintadas de preto. 2 seriam usadas de forma alternada para acelerar o processo. A terceira era reserva para falhas mecânicas. Cada patíbulo tinha uma plataforma quadrada de 2,5 metros de altura. 13 degraus de madeira levavam ao topo. No travessão, uma corda com um nó de 13 voltas. O protocolo militar exigia um alçapão sob os pés do condenado. Ao puxar a alavanca, o homem caía. Se a distância da queda fosse calculada corretamente pelo peso e altura, o pescoço quebraria na 2ª ou 3ª vértebra. Morte instantânea. Esse era o método britânico da queda longa, mas o exército americano usava o método da queda padrão. A distância era menor, apenas 1,5 metro a 2 metros. O resultado era diferente. À primeira vista, parecia eficiente, mas na prática, era brutal. A queda curta não quebrava o pescoço. A morte vinha por estrangulamento lento. Era um processo longo e doloroso. Para os padrões militares americanos da época, era aceitável. O carrasco-chefe era o sargento John C. Woods, um homem de 35 anos, natural do Kansas. Woods mentiu para conseguir o cargo. Ele afirmou ter experiência em execuções civis no Texas e em Oklahoma. Era tudo falso. No registro oficial, nota-se: Woods não possuía nenhum documento que comprovasse sua perícia. Ele aprendeu sobre enforcamentos assistindo a filmes de faroeste na infância. O exército nunca verificou seu histórico. Eles precisavam de alguém para matar 10 criminosos nazistas. Woods se voluntariou. Ele recebeu a função e o poder. Woods tinha um ajudante, Joseph Malta, um policial militar de 28 anos. Os dois prepararam as cordas. Não havia mais caminho de volta. O primeiro condenado foi chamado. 1h11 da manhã. Esse foi o horário exato em que a primeira execução começou. 2 homens seriam os responsáveis por aplicar as sentenças. No total, 10 condenados deveriam morrer até às 3 da manhã. O tempo era curto para 10 execuções. O primeiro nome na lista era Joachim von Ribbentrop. Guardas entraram na cela de forma abrupta. Eles removeram as algemas de metal e, imediatamente, prenderam as mãos do prisioneiro atrás das costas com tiras de couro apertadas. Ribbentrop foi escoltado por um pátio escuro até o ginásio da prisão. No interior da câmara de execução, a recepção foi mecânica. 2 sargentos do exército agarraram seus braços com força. À primeira vista, ele parecia calmo.
Mas, na prática, o choque foi imediato. No vídeo da memória dos presentes, nota-se, ao ver as 3 forcas pretas, o rosto de Ribbentrop perdeu a cor. O estoicismo desapareceu. Um oficial posicionado na base da estrutura exigiu que ele dissesse seu nome. Ribbentrop ficou em silêncio. O oficial repetiu a pergunta com firmeza. Joachim von Ribbentrop. Ele gritou a resposta. Ouve-se a voz falhando, carregada de um medo visceral. Ele subiu os 13 degraus de madeira. Não hesitou no passo, mas a imagem revela. Suas pernas tremiam de forma incontrolável. No topo da plataforma, o carrasco ajustou a corda de cânhamo em seu pescoço. Ribbentrop recebeu a chance das últimas palavras. Ele começou a falar rapidamente, em um tom desesperado e suplicante. Pediu proteção para a Alemanha e misericórdia para sua alma. Desejou a união entre leste e oeste e paz mundial. As palavras saíram em um fluxo desordenado. Então, o capuz preto cobriu seu rosto. O alçapão se abriu com um estalo seco. Ribbentrop despencou. Atrás da cortina preta que escondia o poço da forca, o silêncio não veio. Testemunhas relataram sons perturbadores, gemidos abafados, o rangido rítmico da corda sob o peso do corpo em movimento. A execução não seguiu o protocolo técnico. Ribbentrop não morreu instantaneamente. Os sons de agonia duraram vários minutos antes de cessarem por completo. O médico do Exército dos Estados Unidos entrou atrás da cortina para a inspeção final. 1h29 da manhã. 18 minutos haviam se passado desde que ele entrou na sala. O médico declarou o óbito. 18 minutos. Por que demorou tanto? Uma execução bem executada deveria durar menos de 5 minutos. Ribbentrop morreu por estrangulamento lento enquanto os oficiais ouviam tudo. E ainda restavam 9 homens na fila. 1h44. O próximo era o marechal de campo Wilhelm Keitel. Aos 64 anos, ele era o oficial de maior patente entre os condenados à morte. Keitel não era apenas um soldado. Ele assinou ordens para atrocidades em massa, autorizou a execução de comandos aliados capturados e o extermínio de oficiais políticos soviéticos. Sob sua gestão, 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram em cativeiro. Mas Keitel decidiu morrer como militar. No quadro, vê-se o marechal caminhando com passos firmes entre os guardas, ombros para trás, postura ereta. Ao ser questionado sobre sua identidade, ele respondeu com voz clara e militar. Não havia tremor, mas o carrasco já o esperava no topo da escada. 1h12 da manhã. Wilhelm Keitel subiu os degraus de madeira sem hesitar. Ele parou exatamente sob a corda. O carrasco ajustou o nó. Por que Keitel não implorou? Ele ainda se via como um oficial de elite, mas a realidade era um palanque de execução. No vídeo, nota-se. Keitel mantém a postura ereta. Ele disse suas últimas palavras em voz alta. Pediu que Deus tivesse misericórdia do povo alemão. Citou os 2 milhões de soldados que morreram antes dele. Mencionou seus próprios filhos, mortos em combate durante a guerra. Declarou que tudo era pela Alemanha. Não havia caminho de volta. O carrasco colocou o capuz negro. O ferrolho da plataforma foi puxado. O alçapão abriu com um estrondo metálico. Keitel caiu. À primeira vista, uma execução rápida, mas na prática, uma agonia interminável. Atrás da cortina preta, o som do horror começou. Ouve-se o rangido da corda tensionada, o estalo da madeira. Keitel não morreu com a quebra do pescoço. Ele começou a lutar por ar. Gemidos abafados ecoavam pelo salão de pedra. Keitel levou muito mais tempo para morrer que Ribbentrop. Foram necessários 24 minutos de estrangulamento lento. Algumas testemunhas afirmaram que, durante esse tempo, ouviram a voz de Keitel orando atrás da cortina. O médico militar cronometrou cada segundo. A morte só foi declarada após 28 minutos de luta. Às 2 da manhã, foi a vez de Ernst Kaltenbrunner. Ele subiu as escadas com dificuldade. Kaltenbrunner media 2 metros de altura. Era o maior entre os condenados, um gigante com cicatrizes profundas no rosto e uma presença intimidadora. Como chefe da segurança do Reich, ele controlou a Gestapo e os campos de concentração. Ele assinou a morte de milhões. No tribunal, ele tentou uma saída desesperada. Alegou que não sabia de nada. Os juízes não acreditaram. As provas eram esmagadoras. A câmera registra. Kaltenbrunner olha fixamente para essa plateia de oficiais. Ele disse que amava seu povo de coração.
Afirmou que cumpriu seu dever pelas leis alemãs, lamentou que o país tivesse sido liderado por homens que não eram soldados, repetiu a mentira de que não sabia dos crimes cometidos, terminou desejando boa sorte à Alemanha. A justificativa era patética, o capuz cobriu seu rosto cicatrizado, o alçapão se abriu sob seus pés. Devido à sua altura incomum, a queda foi mais longa que as anteriores, o peso do seu corpo esticou a corda ao limite. Ele morreu mais rápido que Keitel, mas o fim ainda não foi imediato. O corpo balançou no escuro por vários minutos. O médico verificou o pulso pela última vez. Às 2h12 da manhã, o gigante estava morto. 2h17 da manhã. Alfred Rosenberg entra na câmara de execução. Ele caminha em direção à forca com passos lentos. Rosenberg não era um soldado, mas o arquiteto do ódio. Ele foi o principal teórico racial do Partido Nazista. Seu livro, O Mito do Século XX, era a bíblia ideológica do regime, superado apenas pelo texto de Hitler. Como ministro dos territórios ocupados do leste, ele administrou o extermínio. Sob suas ordens, milhões de eslavos e judeus foram escravizados ou mortos. No quadro, nota-se, ele é o único que permanece calmo. De todos os condenados, Rosenberg é o único que não diz uma única palavra. Ele apenas aguarda. Por que o silêncio absoluto? Alguns acreditavam em aceitação. Outros viam uma última forma de resistência arrogante. O carrasco ajusta a corda de cânhamo em seu pescoço. Ouve-se o som metálico da trava sendo liberada. O alçapão abre. Rosenberg cai. Às 2h31, o médico confirma o óbito. 14 minutos de agonia desde que cruzou a porta. Às 2h38, Hans Frank assume o lugar. Ele foi o governador-geral da Polônia ocupada. Durante anos, ele se autodenominou o Rei da Polônia. Ele vivia no Castelo Wawel, em Cracóvia, cercado por luxo e servidão. Sob seu comando, o gueto de Varsóvia foi erguido, lacrado e, por fim, liquidado. 3 milhões de judeus poloneses morreram em suas mãos, mas Frank mudou na prisão. Ele se converteu ao catolicismo e começou a carregar um rosário. No tribunal, ele entregou seus diários detalhados, colaborando com a promotoria contra seus antigos aliados. Parecia ansioso para confessar. Na plataforma, suas palavras finais são curtas. Ele agradece pelo tratamento recebido e pede a misericórdia de Deus. No vídeo percebe-se. Ele parece aliviado. O alçapão cede às 2h45. Foi uma morte rápida. 7 minutos após entrar, Frank deixa de existir. Às 2h53, Wilhelm Frick entra na sala. 69 anos de idade. Ele é o mais velho entre os condenados. Frick foi o ministro do interior do Reich por uma década inteira. Foi ele quem redigiu as leis de Nuremberg. Essas leis retiraram a cidadania dos judeus e deram base jurídica ao Holocausto. Seus decretos não pararam por aí. Ele assinou as ordens para o programa de eutanásia que matou 70 mil alemães com deficiência. Ele organizou a anexação da Áustria e a expansão territorial alemã. Mas agora, o poder desapareceu. À primeira vista, um burocrata frio. Mas na prática, um homem trêmulo. Frick demonstra ser o menos firme de todos até agora. Seus pés falham. Ele tropeça no 13º degrau da escada de madeira. O som das botas batendo nos degraus ecoa pelo recinto silencioso. Não havia caminho de volta.